Vamos falar o título da mensagem 3 vezes, com bastante espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Graças ao Senhor pela semana 4. O título da mensagem dessa semana, ela na verdade, é o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Graças a Deus por isso. Nós temos o Espírito. Eu e você temos o Espírito. Você tem o Espírito? E o que você faz com o Espírito? Se você tem o Espírito, certamente você faz alguma coisa. O que você faz com o Espírito? Mesclado ao seu Espírito. Anda nele. Você anda nele, é ou não é? É mais fácil andar no Espírito ou andar na carne? Cada um de nós tem a sua experiência, é ou não é, irmãos? Cada um de nós tem a sua experiência. Nós nos conhecemos, o Senhor também nos conhece, mas o desejo do Senhor é que nós andemos no Espírito. Então esse era um dos problemas, uma grande dificuldade que havia entre os coríntios, e todas as situações que ocorriam entre eles, é porque eles não tinham essa experiência, não tinham a prática de exercitar o Espírito e andar no Espírito. Por isso que se levantou muitas situações no meio deles. O Espírito já foi dado a nós. O que eu e você precisamos ficar claro é disso, irmãos. O Espírito já foi dado. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou para dentro desse homem o fôlego de vida, que é o espírito humano. Então nosso Deus é um Deus cuidadoso. Então nós já temos a ferramenta, todo homem tem. Para quê? Para contatar Deus, que é o espírito humano. Mas nós que cremos no Senhor já recebemos o Espírito para dentro do nosso espírito. Então quando nós invocamos o nome do Senhor e cremos no Senhor, este Senhor, como o Espírito, entrou, se amalgamou com o nosso espírito. Então eu e você já temos o Espírito. Amém? Aqui em Jó capítulo 2, vou ler para os irmãos rapidinho. Jó capítulo 2, versículo 10, fala assim: Jó 2:10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. O que nós recebemos de Deus? O Espírito. Qual que é o bem de Deus para todos nós? O Espírito. Nós já recebemos este bem. Eu e você já o recebemos. Então nós precisamos aprender a andar no Espírito. E qual que eram os motivos? O motivo principal dos problemas entre os coríntios é porque eles não andavam no Espírito. Eles tinham um Espírito, mas eles não aprenderam a andar no Espírito. E o que aflorou neles pelo fato deles não andar no Espírito? O ego. O ego está relacionado à carne. Então o ego está relacionado à pessoa humana. Por um lado eu posso escolher andar em mim mesmo ou andar no Espírito. Por isso que havia muitas dificuldades entre os coríntios, irmãos. Havia problema de demandas entre irmãos, dívidas, litígio, fornicação, pecado.
situações entre irmãos mal resolvidas, dificuldades entre eles. Por quê? Porque não exercitavam o Espírito, não andavam no Espírito. Então, quando nós não andamos no Espírito, o que aflora? O nosso ego. É o meu querer, é a maneira que eu quero, é do jeito que eu quero. Ou seja, em tudo eu preciso levar vantagem, mesmo entre os irmãos. E havia isso em Corinto. E isso pode ocorrer no nosso meio, se nós não invocarmos o nome do Senhor. Às vezes surgem situações entre irmãos, situações que envolvem até questões financeiras, e aquele ou aquele outro irmão, às vezes pode ser um provocador ou não, mas ele puxa tudo para ele. Ele não aceita a situação em si, ou seja, ele é que quer ter, ou seja, tudo tem que voltar para ele. Ele não quer ter perda, ele só quer ter ganho. Isso é o que? Isso é agir em si mesmo. Está vendo? Se um dia nós recebemos o Espírito, o que nós precisamos fazer? Ter comunhão. É ou não é? Mas às vezes nós, por vivemos a vida da igreja, achamos que podemos tudo. Isso é uma coisa que entristece o Senhor. Pelo fato de eu viver a vida da igreja, eu acho que eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Irmãos, nós já não somos mais de nós mesmos. Nós já não mandamos em nós mesmos. Nós já não andamos segundo nós mesmos. A maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos. Por quê? Nós já nos unimos com o Senhor. Ou não? Ou eu ainda estou andando em mim mesmo? Nós já nos unimos com o Senhor. E se nós nos unimos com o Senhor, como que nós precisamos andar? Sermos regidos por quem? Pelo Espírito. É ou não é? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós já temos o Espírito, nós precisamos andar no Espírito, andar pelo Espírito e não por nós mesmos. Não pelo que eu acho, não pelo que eu penso. Percebe, irmãos? Isso envolve o nosso viver de igrejar, o nosso viver familiar e o nosso viver secular. É ou não é? Ou não? Nós já nos unimos com o Senhor. A dificuldade dos coríntios estava aí, irmãos. Uma vez que você e eu nos unimos ao Senhor, já não temos direito sobre nós mesmos. Como agir, principalmente entre nós. Então os coríntios, eles estavam passando por essas situações, e isso chegou aos ouvidos de Paulo. E hoje, graças ao Senhor, que por meio da sua palavra, dia a dia, nós estamos sendo o quê? Lavados. Não é pelo sangue, mas lavados pela palavra. A palavra que vem todos os dias fazer com que nós recebamos esse jato de água da palavra para nos lavar. O que nós precisamos? Desse lavar constante. E esse lavar é um lavar o quê? Regenerador. Está vendo? Então nós precisamos aprender a andar dessa maneira. Não é que você vai deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de viver a sua vida, mas nesse andar diário eu preciso aprender a depender do Senhor. Em todas as minhas questões, em todo o meu viver, em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, primeiramente eu preciso ir aonde? Eu preciso ir até o Senhor. Tanto em questões pessoais, questões familiares, tantas coisas, irmãos, nós precisamos aprender a ir primeiramente ao Senhor. Ou não? Quando nós nos levantamos pela manhã,
Em quem nós nos levantamos? No espírito ou na carne? Nós podemos escolher, é ou não é? Eu tenho a minha escolha. O Senhor Ele não envolve na sua escolha. Então nós precisamos aprender a escolher como andar. Mas por que o Senhor faz? Ele nos chama para que nós possamos andar no Espírito. E andar no Espírito é andar na dependência do Senhor. E quando nós andamos na dependência do Senhor, nós nos alegramos, é ou não é? Você não anda mais leve? Ou não? Você anda mais leve. Quando você anda na carne, na sua pessoa, é como se você estivesse carregando um fardo muito grande. O peso de todas as coisas recai sobre você. Então, quando nós andamos dessa maneira, nós não suportamos. E facilmente nós nos irritamos, nós tomamos as nossas decisões erradas, nós fazemos as coisas erradas. Mas quando nós andamos no Espírito, invocando o nome do Senhor, certamente a primeira coisa que nós fazemos antes de resolver qualquer coisa, antes de acertar qualquer situação, nós vamos até o Senhor. E quando nós vamos até o Senhor nos ilumina. É ou não é? Podem existir situações antigas na nossa vida, dificuldades, problemas, às vezes dívidas passadas. Quando o Senhor nos ilumina, o que deve brotar no nosso interior? Resolver a situação, é ou não é? Porque o iluminar do Senhor é uma oportunidade para que nós possamos andar no Espírito. Está vendo, irmãos, como que nós precisamos? Porque nós já nos unimos com o Senhor. Eu e você já não somos mais de nós mesmos. Graças a Deus. Nós já nos unimos com Ele. Hoje eu não faço o que eu quero. Eu não posso fazer o que eu quero mais. Como andar, como falar, como proceder no meio dos irmãos, no mundo. É sério isso. É sério. Como proceder no mundo? Como eu vou me proceder no mundo, diante das pessoas? Como? Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Dependendo da situação, até problemas, dificuldade entre irmãos. Quando vai para o mundo, o que acontece no mundo? Quem é envergonhado? O Senhor. O meu procedimento no mundo envergonha quem? Envergonha o Senhor. Está vendo? É sério isso? Então eu preciso aprender a andar no Espírito e aprender em qual caminho que eu quero viver. Em qual caminho que eu ando? Qual o caminho que eu quero para mim? Para mim? Como andar? Se eu já me uni ao Senhor, eu preciso aprender a andar no Espírito. É a satisfação de Deus em nós, irmão. Você não anda no Espírito simplesmente para satisfazer a Deus. É isso que nós precisamos ficar claro. Não é algo imposto. Deus não impõe nada para ninguém. Você anda no Espírito, satisfaz a Deus e a você. Está vendo? Mas o Senhor, Ele te chama. Você tem a opção. Todos os dias nós temos essa opção. Por isso que nós vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 4 e 5. Fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso que o nosso viver diário, o nosso andar diário, o nosso viver de igrejar, o nosso viver familiar, o nosso viver no nosso trabalho, nosso viver secular, nós precisamos andar no Espírito. O beneficiado é nós, irmãos, não é o mundo, é eu e você. Se nós aprendemos a andar no Espírito, nós vamos ser salvos de muitas situações, de muitas coisas. E aí nós vamos manter em nós a alegria do Espírito. E quando você é alegre, você vive uma vida da igreja alegre, sem peso.
Você renova a sua consagração, renova o seu compromisso com o Senhor constantemente, dia a dia. Então nós precisamos aprender a andar no Espírito. Senhor Jesus, e quando nós aprendemos a andar no Espírito, nós, ou seja, todas as coisas se tornam realidades para nós, de tudo que nós já temos ouvido até hoje. É o meu testemunho, irmãos. Eu fui nessa conferência de adolescentes, lá nós ouvimos falar de 3 personagens bíblicos, e o título era Metamorfose, diz respeito à transformação. Na primeira mensagem eu fui tocado de uma maneira tremenda, e aí no decorrer da conferência eu vi que eu preciso deixar as velhas coisas, irmão. Eu preciso aprender a crer mais no Senhor. Eu preciso aprender a andar mais na presença do Senhor. Eu preciso aprender a voltar o meu ser para o Senhor. Eu preciso deixar aquelas coisas que me atrapalham. Eu preciso aprender a abrir mão das coisas que vêm trazer dano. Às vezes até coisas do mundo boas, mas eu preciso aprender a deixar para que Deus possa ter caminho em mim e possa ocorrer em mim uma transformação. Estamos ou não estamos nesse caminho hoje? Esse é o caminho do progresso evangélico, que Deus tem para nós por meio da sua palavra. Por isso nós precisamos desfrutar do alimento diário. Nós temos a palavra escrita e temos a palavra revelada, e temos o desfrute diário da palavra de uma maneira tão clara, para nos avivar e nos ensinar a exercitar o Espírito. O que conta para Deus hoje, irmãos, é o quanto nós estamos andando no Espírito. Não sei se os irmãos já leram aquele livreto, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Os irmãos já leram? Quem não leu, lê. Eu não sei se encontra mais dele, mas lá o irmão mostra de uma maneira tão clara. Deus conta, nós somos contados na sua presença, diante dele os nossos dias, quando nós estamos no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, o viver da igreja se torna um viver agradável. Às vezes vem a disciplina de Deus, às vezes vem o falar de Deus por meio dos profetas, às vezes vem situações, mas quando eu exercito o meu Espírito, eu compreendo o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo na minha vida. Eu preciso entender disso. Às vezes são situações que vêm para nós, mas aí nós precisamos fazer como o Gabriel falou, crer no processo. Se você e eu não crermos nesse processo, nós estamos no caminho errado. É sério, irmão. Se nós não cremos que está havendo um processo de transformação na minha e na sua vida, nós estamos no caminho errado. É sério isso. Quando a largata começa a transformar lá, a preparar o casulo, é o caminho que ela tem. Ela sabe que é o caminho certo. Então ela se limita a um espaço. Ou seja, a vida da igreja é esse espaço que o Espírito te introduziu para você ser transformado. Então precisa haver esse querer. Você e eu precisamos querer, assim como ela ficou enclausurada ali por um tempo. Está vendo, irmãos? Tudo é um tempo, não é a vida toda, é um tempo. Você e eu temos o tempo contado por Deus na vida da igreja. Nós não sabemos quando. Então, enquanto o Senhor está contando esse tempo, nós precisamos andar no Espírito e aproveitar o máximo para viver uma vida da igreja agradável. Amém. Você e eu precisamos viver uma vida da igreja agradável. Amém. Os irmãos de Corinto tinham dificuldades, e eu e você hoje, por que nós temos dificuldade? A palavra não está na nossa mão? A revelação não tem chegado? Tem ou não tem? Tem chegado, irmão. Seja para o menor até o maior, até o mais velho, até o idoso. No viver da igreja, a revelação tem chegado por meio da palavra, tem sido introduzida de uma maneira tão preciosa e simples. Não tem nenhuma dificuldade, irmãos. Tudo isso é para mim e para você aprender a viver no Espírito. Irmão, dono do domingo do Senhor falando isso. Negar a vida da alma é andar no Espírito. Negar a vida da alma é andar no Espírito. Está acessível a nós ou não? O que eu preciso fazer? Negar a vida da alma é andar no Espírito. Se você faz isso, irmão, quando a igreja
Quando fala igreja, somos todos nós. Deus conclama no nosso meio. Sair para pregar o Evangelho, você é o primeiro a se colocar. Está vendo? Então tudo está acessível para mim e para você. Aleluia! Quanto mais você exercita o Espírito, sabe o que você vai querer na sua vida? O querer de Deus. O que Deus quer? O que Deus quer hoje na nossa era? Pregar o Evangelho, é ou não é? E quem que Ele está usando hoje para pregar o Evangelho? Eu e você, irmão. A revelação está sobre quem? Está sobre a igreja. É ou não é? É isso que nós precisamos ganhar, irmão. Na revelação hoje, de uma maneira tão clara, de uma maneira tão rica, está sobre a igreja. Deus tem revelado a si mesmo de uma maneira tão maravilhosa. Por isso que as situações que surgem entre nós precisam ser tratadas. Ou nós vamos ficar a vida toda andando de cabeça para baixo, né? As mãos no chão e o pé para cima. O mais correto é andar com o pé no chão e a cabeça para cima, é ou não é? Olhando um para o outro, é ou não é? Então eu e você precisamos fazer o quê? Precisamos exercitar o nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fossem alguns de vós. Está vendo? No passado nós andávamos de qualquer maneira. Você andava doido aí pelo mundo, enfrentava todo mundo, falava para todo mundo, batia em todo mundo, é ou não é? No passado, irmão, nós éramos dessa maneira. Eu me conhecia no passado, não era fácil não. Eu me conhecia, sabia quem eu era, mas um dia o Senhor foi lá e me tirou com mão forte, mão poderosa. Então eu era naquele passado. Mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Está vendo, irmão? Você hoje está numa posição diferente. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Mas tem um Espírito. Tem um Espírito? Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem luta? Tem. Tem enfermidade? Tem. Tem ou não tem? Mas tem um Espírito? E aí? Vai fazer o quê? Desfrutar, ué. Você tem que desfrutar, irmão. Você quer ter um corpo são, uma mente sã? Você precisa fazer o quê? Desfrutar do Senhor. Amar o Senhor. Não é lembrar do passado. O passado passou, irmão. Eu não posso ficar no meu passado. É hoje. A palavra é hoje. Os jovens estão lá. Maravilhosa. É uma bola de neve, irmão. Eu e você precisamos entrar nessa bola de neve e não preocupar com o mundo. Nós não precisamos preocupar. Não preocupe com o mundo, irmão. Não preocupe com aluguel. Não preocupe com o preço das coisas. Foi o que nós falamos com o rapaz hoje. O senhor e o filho dele. O dinheiro não dá para nada. Se eu entrar nessa situação, eu vou reclamar até de Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Orar. É orar, irmão. Precisamos exercitar o nosso espírito. No 19 e 20 fala assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. O Senhor pagou um preço altíssimo por mim e por você. O preço foi alto para nós vivermos hoje a vida da igreja. Está tudo pronto, agora basta nós fazermos o quê? Desfrutarmos. O que é que nós precisamos fazer? Glorificar a Deus no nosso corpo. Então por isso nós precisamos ter esse pensamento, esse sentimento, precisamos ter esse discernimento. Como que nós estamos vivendo o nosso viver diário? No espírito ou na carne? Se nós tendemos para a carne, o que é que nós precisamos fazer? Voltar ao espírito. É ou não é? Nós não temos as ferramentas? Temos. Basta fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. É a ferramenta número 1. Invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Você e eu temos valor para Deus, irmão. O meu corpo físico e o seu tem um valor imenso para Deus. Muito.
Por isso nós não podemos nos sujar com essas coisas aí fora. Principalmente os casais, os jovens. Precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por isso que o Senhor está nos chamando para andar no Espírito. Nós já nos unimos com o Senhor. Nós somos preciosos para Deus. No meio dos coríntios haviam tantas situações, fornicação, tanta coisa, irmãos. Tantas situações impróprias no meio deles lá, que eles se perdiam neles mesmos. Manchavam o corpo, seu corpo, que era um templo do Espírito. Deus habitava no corpo dele, dentro deles. Hoje o Senhor habita em mim e você, nós já nos unimos. Então nós precisamos ser cuidadosos, cuidar. Eu e você precisamos nos cuidar. Essa conferência de adolescentes, meus olhos foram abertos para isso, irmão. E isso não é só jovem, é todos nós, não importa a idade. É sério isso. É sério essas coisas. Então nós precisamos nos guardar. E cada membro do corpo. Às vezes nós podemos olhar para o irmão fulano. Às vezes o irmão está lá na frente, eu estou atrás e eu posso me sentir inferior a ele. Não é? Deus não olha dessa maneira. Amém. Todos os membros são importantes. Aleluia. Todos os membros têm valor para Deus. Ó Senhor Jesus! Porque nós estamos no corpo de Cristo. Se você e eu estamos no corpo de Cristo, nós somos, Deus nos valoriza muito. Está vendo? Por isso que nós precisamos nos unir diariamente ao Senhor. Precisamos ter esse coração de estarmos diariamente. Às vezes você não está sem força. Às vezes você, em você mesmo, está sem força, está tendo dificuldade. O que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor. Aqui no versículo 12, capítulo 6, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, está vendo? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem o Espírito. Qual que é o socorro presente? É o Espírito. Às vezes estamos indo para uma situação, para um abismo, mas nós temos o Espírito. Nós nos voltamos ao Espírito, nós somos salvos disso. Por isso nós precisamos aprender diariamente a depender do Senhor, em tudo, no nosso viver de igreja, na nossa vida, irmãos. Na nossa vida hoje nós precisamos aprender a depender do Senhor, não depender de nós mesmos. É sério isso. Nós precisamos depender de Jesus. Jesus tem que ser tudo na nossa vida. Tem que ser tudo. Você e eu precisamos crer. Nós precisamos crer no socorro de Deus. É sério isso. Não é lamentar. Às vezes eu lamento por uma situação que eu estou passando. E se eu caio na lamentação, eu vou entrar para onde? Entrar pelo meu ego. Aí eu vou lamentar a vida toda de tudo. Eu preciso crer no socorro de Deus. Isso precisa ser a minha vida e a sua vida. Eu tenho experiência disso. Quantas vezes o Senhor me socorreu, eu vendo nenhuma saída à minha frente, não havia saída, mas sempre o Senhor me mostrava o caminho. O caminho é Ele. Não tem outro caminho para resolver as nossas dificuldades e os nossos problemas. O caminho é o Senhor. Por isso nós precisamos levar tudo a Ele, está vendo? Às vezes dificuldade entre irmãos, precisa de procurar irmãos maduros, não é de qualquer, mas as coisas não se resolvem de qualquer maneira. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos ter essa escolha. Vamos escolher a exercitar o Espírito. Vamos escolher andar no Espírito, irmão. Quando você levantar pela manhã, mesmo que você ainda esteja ali titubeando por um pensamento de ontem, ele entrou em você uma situação e ela está te comprimindo, ela está te espremendo. Mesmo você nessa situação, você precisa levantar e bradar ao Senhor. Bradar, falar: Senhor, eu não aceito isso. Eu invoco o Seu nome, eu já me uni com o Senhor. Eu já me uni com o Senhor, eu sou um espírito com o Senhor. Me ajuda nessa questão, me ajuda nessa situação, me livra dessa situação.
Se você e eu aprendemos a fazer isso, nós vamos ser bem-aventurados. O nosso igrejar, a nossa vida da igreja vai ser um viver alegre, desfrutável. Para isso que nós estamos na igreja, irmão. Nosso viver de igrejar precisa ser um viver alegre, não pode ser um viver de tristeza. O Senhor não foi à cruz para que nós vivêssemos na tristeza, na angústia, na dor, no sofrimento. Ele não já passou tudo isso por nós? Já levou tudo isso na cruz? Já não venceu lá na cruz tudo isso? E quando ele foi sepultado, tudo isso foi junto lá para o Hades. Está lá, irmão. Foi tudo para o Hades. Quando o Senhor saiu do Hades, é um novo homem, livre de tudo quanto é coisa, e entrou para dentro de mim e de você. Em nós há um espírito amalgamado, 7 vezes intensificado, para nos ajudar a vencer essa era. É fácil? Não é fácil. Mas o que eu preciso fazer? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Está vendo? A igreja de Corinto é um espelho para mim e para você. Podemos cair nessa situação? Podemos. Mas Deus, Ele está nos levando por um caminho para que nós aprendamos a andar no Espírito. Por isso que 1 Coríntios 2,9, deixa eu ler rapidinho aqui para a gente fechar. 2,9. Ó Jesus amado, muito bom. Senhor Jesus, aqui ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Sabe? Você sabe, irmão? Então desfruta disso. Se você sabe, desfruta. Se você sabe, desfruta. Não abra mão. Não abra mão da vida da igreja. Não abra mão do Espírito por qualquer coisinha. Uma coisa que nós precisamos aprender, que eu tenho percebido isso. Nada no nosso que vem para mim e para você é eterno. Deus não permite isso, porque Ele sabe que nós não suportamos. Mas é um tempo para que nós possamos voltar mais o nosso coração para Ele. Voltar mais o nosso ser para Ele. É um tempo que Deus permite que nós às vezes passamos por situações, dificuldades entre nós, para nós amadurecermos, para nós crescermos em vida. E aqui no capítulo 6, deixa eu ler o versículo 12, fala assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito de Deus entrou para dentro de nós, para que nós conheçamos o que foi dado para mim e para você gratuitamente. Não foi cobrado nenhum preço. Não foi cobrado nenhum preço. Foi gratuito, irmão. Então o que nós precisamos fazer? Desfrutar. Desfrutar. Quanto mais você e eu desfrutamos, por isso que todos nós precisamos entrar nisso, está vendo? Esse é um negócio maravilhoso. Se eu ainda estou pensativo, ainda estou um pouco para fora, ainda estou tentando, não, será que vai, será que não vai? Eu preciso entrar de cabeça. Eu e você precisamos entrar de cabeça. Por isso que aqui em 1 Coríntios 6, 17, fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não saber que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Lembre disso. Eu preciso lembrar disso toda hora, lembrar disso todo o tempo. Ó Senhor Jesus. E aqui em Apocalipse, Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom demais. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, fala assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos ler de novo esse versículo bem alto. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
E quem quiser, receba de graça água da vida. Então nós precisamos, eu e você, já nos unimos com o Senhor, o que nós precisamos é desfrutar. Desfrute desse viver, amém? Amém? Aleluia! Jesus é o Senhor.